Santidade ao Senhor é a maior prova de amor. De fato, se nós falarmos a respeito de como o nosso Senhor gosta de ser amado, nós costumamos usar as linguagens do amor para descrever como cada pessoa gosta de ser amada. Alguns têm a linguagem do amor do serviço, outras de receber ou dar presentes. Outros têm a linguagem do amor do tempo de qualidade. E assim, talvez você já ouviu a respeito das 5 linguagens do amor, de como cada pessoa gosta de ser amada e como o homem precisa observar a forma como sua esposa gosta de ser amada. Talvez ela não dê tanta bola para presentes, mas fica apaixonada quando o marido lava a louça e ajuda. E a linguagem do amor é muito importante para nós entendermos como o outro gosta de ser amado, o que ele valoriza, o que é importante para ele, para que você não invista talvez muito dinheiro em flores, sendo que o seu cônjuge esteja apenas querendo sentar com você e ter um tempo de qualidade. Da mesma forma, nós podemos ou devemos observar aquilo que o Senhor Jesus Cristo coloca como a sua linguagem de amor. De que forma Deus gosta de ser amado. Nós por muito tempo talvez pensamos, olhando até a forma como no Antigo Testamento as pessoas também olhavam, entendendo que Deus ama meros sacrifícios. Mas nós vamos aprendendo a conhecer o coração do Pai e vemos que Ele, na verdade, não deseja sacrifício. O coração de Deus não está esperando que a gente queime mais alguma coisa ou dê mais uma oferta maior para demonstrar o nosso amor por Ele, por mais que seja esta uma forma também de demonstrar um amor, mas a principal linguagem de amor de Deus é a obediência. Quando eu leio João capítulo 15, versículo 14, diz: "Vocês são meus amigos", Jesus está falando, "se vocês fizerem o que eu estou pedindo." Jesus está dizendo assim: olha, vocês querem demonstrar o amor de vocês por mim, então façam o que eu estou pedindo. Quando nós abordamos o tema da santidade, então devemos entender que ela é uma linguagem do amor. Ela é a prova do nosso amor para com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: "Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor." Talvez este tema tenha até afligido o nosso coração, pensando que se nós não formos perfeitos, nós não conseguiremos ver o Senhor na eternidade. E é por isso que eu quero abordar aqui alguns pontos muito importantes. Em primeiro lugar, quando falamos sobre santidade, nós temos que entender que a nossa santidade vem da nossa confiança na obra de Cristo. Você é imperfeito como eu? Você também se sente incompleto, incapaz de atingir a perfeição? Pois é justamente aqui que nós precisamos entender que a nossa santidade se dá através não do nosso sacrifício, mas sim do sacrifício de Cristo. Ele nos perdoa, Ele nos torna puros, Ele nos dá uma nova chance, Ele joga nas profundezas do mar os nossos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz: "Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas." Através do que nós somos santificados? De que forma podemos começar a entender o tema santidade? Através de Jesus, meu irmão. Se nós tentarmos entender a santidade a partir de nós mesmos, olhando para o espelho, nós iremos nos frustrar, nós iremos entender que isto não é atingível, e de fato não é. E é por isso que nós precisamos olhar para Jesus, porque a santidade bíblica começa a ser entendida quando nós entendemos que nós somos santificados através do sacrifício de Jesus. E nós só podemos ter certeza da salvação quando nós temos certeza do que Jesus fez por nós. Você sabia que nós somos chamados de santos? Por quê? Porque Ele nos santificou. E nós só podemos começar a viver uma vida em santidade quando entendemos esse sacrifício.
Recentemente, uma jovem contou que ela estava no ônibus para a faculdade e quando ela estava ali no ônibus, eles estavam falando a respeito da certeza da salvação. E ela falou: eu tenho certeza que eu estou salva, que eu vou estar no céu, que eu vou estar com Jesus. E interessante que alguém no banco de trás, alguém que estava ali perto, olhou e falou: quanta arrogância! Como você pode dizer que você tem certeza da salvação? Ninguém pode ter certeza da salvação. E ela contou ali para os jovens como ela ficou confusa naquele momento, quando foi de repente categorizada como alguém arrogante por ter certeza da salvação. E então ela concluiu o seu testemunho. Ela disse: jovens, eu não tenho certeza da salvação porque eu tenho certeza de que eu sou boa. Eu tenho certeza da salvação porque Jesus foi bom, porque Jesus me perdoou, porque Ele pagou pelos meus pecados na cruz. A minha certeza de salvação está conectada não ao meu sacrifício, mas ao sacrifício de Cristo. E aqui está o grande segredo para começarmos a falar sobre o tema santidade. Jamais inicie o pensamento sobre esse tema, jamais comece a querer interpretar a santidade bíblica sem partir do sacrifício de Jesus. Por isso, em primeiro lugar, devemos entender que nós precisamos confiar na obra de Cristo. Em segundo lugar, depois que entendemos que Ele nos purificou, Ele nos perdoou e por causa dele nós somos santos, nós devemos então nos submeter ao Espírito Santo. Veja o que Hebreus capítulo 10, versículo 16 nos diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, irei colocar no coração deles as minhas leis, e sobre a sua mente irei escrever as minhas leis. Quando nós falamos sobre santidade, entendemos que em primeiro lugar é Jesus que nos torna santo e em segundo lugar, para nós continuarmos vivendo debaixo dessa pureza, nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo, porque a carne é fraca, mas o Espírito é que é capaz e está pronto para santificar a nossa vida. Ninguém viverá em santidade tentando fazer isso através da força da sua própria carne. É por isso que nós jejuamos e dizemos à nossa própria carne: ei, aqui quem manda não é você, é o Espírito Santo que habita em mim. Se você está tentando lutar contra males que estão te contaminando, talvez seja a pornografia, a sensualidade, talvez seja a mentira ou a ganância, e você está tentando fazer tudo isso com as suas próprias forças, você e eu viveremos frustrados. E é por isso que nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo e dizer: Espírito de Deus, reine em meu coração. É por isso que a cada manhã nós precisamos acordar falando com o Espírito de Deus e dizendo: ei, seja feita a tua vontade e não a minha. Reine a tua vontade sobre mim e não a da minha carne. Nós precisamos mortificar a nossa carne e viver na plenitude do Espírito, para que possamos viver em santidade. Sem isso, não iremos conseguir. Sem isso, não veremos o Senhor. Não iremos ver Deus nem aqui no nosso dia a dia, não iremos experimentá-lo, muito menos eternamente, se não trilharmos este caminho de santidade através da força do Espírito Santo. Então, recordando, em primeiro lugar, somos santos porque Jesus morreu por nós e nos santificou. Em segundo lugar, só podemos viver em santidade através da força do Espírito de Deus. Eu quero encerrar aqui por questão do tempo e eu quero terminar fazendo a seguinte pergunta para você. Você tem tentado viver em santidade? Tem buscado agradar ao Senhor através de uma vida pura e que segue os princípios do Senhor? Se você não tem feito isso, eu quero te convidar a fazer isso a partir de hoje, mas não pelas suas próprias forças. Acorde todos os dias de manhã e busque forças nas Sagradas Escrituras. Diga ao Espírito de Deus: Senhor, aqui está uma carne fraca, fortaleça o meu espírito. Senhor, eu preciso mais uma vez da tua ajuda para lutar contra o pecado, para não fazer a minha vontade, mas sim a sua. Ajuda-me a viver em obediência ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, a esforçar-me
para que eu possa viver em paz com todos, para que eu possa viver em santidade e possa ver o Senhor na eternidade, mas também aqui hoje, no meu dia a dia, que eu possa experimentar a Tua presença. Senhor, esteja conosco, nos ajude a vivermos movidos pela força do Teu Espírito Santo. Ajude-nos a vivermos em santidade. Em nome de Jesus. Amém.